Bom dia, prof. Bem-vindo, que voz de quem está dormindo ainda. Maico, Manu, bem-vindos. Isabela, Iago, quem mais está aí já? João Vitor está chegando. Hugo. É só aguardar mais um pouquinho, tá? Ver se chega todo mundo aqui para a gente começar, então, as correções das atividades, certo? Ana Júlia. Bem-vindos todos, viu? Bom dia. Aumentando a participação de vocês, isso é muito bom. Bom dia, meu amor. O Evelyn. André Ronaldo. Bom dia, bem-vindos. Quem já está chegando aí já pode abrir, então, na página 230 ou 222, né? Para a gente fazer as correções hoje, né? Hoje é dia de correções, tá? Vamos lá? Vamos começar, porque eu quero corrigir, ainda quero trabalhar um pouquinho sobre os Estados Unidos hoje. Vamos lá, então. Todo mundo aí com material na mão? Vamos lá, então. Tá? Maria Eduarda entrando. Quem está entrando agora, então, por favor, pega o material, abre a apostila na página 222 para a gente fazer a correção. Oi, professor, mas essa página a senhora já corrigiu? Já corrigi? Qual que falta corrigir, então? A 224 é a 225. Ótimo. Então, 224 e 225, né? Ok, a gente vai começar, então. Não, prof. Vai, Manu. Fala, então. Abre esse microfone aí. 223. A senhora passou a 223. 223 e 224, não 225. Ah, é. 223, 224 e 225 eu ia ajudar vocês a responder, né? Isso, porque a gente não estava conseguindo responder. Ótimo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Número 4, então, da página 223, tá? Vamos começar por aí a correção. Eu vou lá para o chat, tá? Então, página 223, questão 4. É por aí que a gente começa. Vamos lá, então. Retorne aos conteúdos vistos previamente sobre a origem e a transformação do relevo e explique o processo de formação das grandes cadeias de montanhas, também chamadas ou denominadas dobramentos modernos.
Que outras consequências, deixa eu aceitar a Gabi aqui. Que outras consequências geológicas esse processo pode acarretar? Vamos lá, então. Todo mundo com o lápis na mão e vamos à resposta. O que vocês tentaram responder? O que você colocou aí, Isabela? Prof, essa senhora tinha ditado na aula passada. Essa Sim. não. Tinha? Então, Uhum. a senhora falou a resposta já. Essa aqui? Sim, a cordilheira são decorrentes de um processo de corrosão entre Ah, placas. tá. Convergência entre placas, isso. Isso mesmo, então. Então, 234, 224 mesmo, né? Então, vamos lá, página 224, gente. Vamos lá. Que bom, melhor ainda. Sinal que a gente tá, né? Questão 1, então, da 224. Vamos lá. Seguindo os critérios humanos da divisão da América, humanos, qual região do continente possui mais países com baixos indicadores de IDH, ou seja, países em subdesenvolvimento, tá? Países pobres. Aponte uma razão que é a América Latina, né? Quando a gente fala de divisão humana, a gente fala de América anglo-saxônica e América Latina, tá? Divisão física, a gente fala de América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês não podem confundir isso, certo? Então, América Latina, claro, né? Que é a nossa parte da América. Então, uma das causas desse atraso pode ser o longo período de exploração, né? Que sofreu com a colonização, então, né? O motivo, então, é a exploração que sofreu na colonização. Alguém tinha feito essa resposta parecida com isso? Eu tinha feito uma outra, só que estava errado, prof. Eu vou corrigir, tá? Pode corrigir, vou dar um tempinho aí para vocês, então. Enquanto vocês vão corrigindo essa daí, eu vou só pesquisar um pouquinho aqui sobre a outra para vocês depois responderem na outra página. Sempre que vocês forem fazer alguma atividade da escola em relação a trabalhos, procurem esse site, tá? Brasil Escola. Ele é o melhor site que tem para vocês conseguirem aí um conteúdo bom, com respostas legais, tá? Brasil Escola, viu? Ok, então, número 2. Como podemos classificar o IDH brasileiro? Aí na tabela ele está classificado como, Maria Eduarda, o que você colocou aí? Você fez? Iago, Maicon. Alguém fez aí a número 2? Eu coloquei que o IDH brasileiro é médio. A Maria Eduarda? Iago. Iago, tá errado, Iago. É alto, não é? É alto, relacionado à tabela, tá? Então ele é Ah, alto. tabela. É, a tabelinha lá atrás. Ele é alto, mas, né, não é todo o território do país que apresenta o mesmo grau de IDH. Então, alguns lugares têm uma dificuldade financeira social maior e outros têm um desenvolvimento econômico melhor, tá? Então, vocês têm que explicar isso. Ele é considerado alto, eu vou colocar a resposta aqui, mas não são todos os lugares do país
que apresentam o mesmo desenvolvimento econômico. O mesmo desenvolvimento econômico e social. Prof, eu coloquei Oi. que não pela desigualdade social. Mas você tem que colocar se na tabela ele está como alto, baixo, alto ou médio. Sim, eu coloquei como alto. Alto, então tá certo. Tá? Você coloca o alto e aí você coloca a sua justificativa. Tá certo. Tá? Quem não fez, vou dar um tempinho aí para fazer. Oi, prof. A Duda, eu coloquei igual da Isa, tá? Tá joia. Todos que tiverem com a resposta parecida com a minha, tá correto, tá? Que medidas você apontaria para melhorar o IDH do Haiti? Tá? A gente sabe, não, então, que todos os indicadores de IDH, eles são resultado de como a população vive, porque o IDH mede educação, saúde, saneamento, tá? Ele mede como a população vive dentro de um país. Então, vocês acham o que a gente poderia fazer para melhorar o IDH do Haiti? Eu coloquei investimento na educação, na segurança e no lazer para os idosos, porque tá falando lá que não tem muito investimento na educação, assim. Isso mesmo, tá correto. Quem mais? Eu fiz mais ou menos assim também. Coloquei tipo assim, só que eu acrescentei mais coisas. Pode falar, que eu tô te ouvindo. Eu coloquei, ele precisaria mais de saúde, educação, lazer e só. A prof tá fazendo aqui a resposta, mas tá certo, não tá errado não, pode deixar assim. Eu vou fazer uma resposta aqui para quem não fez, tá? Mas a resposta de vocês está certa, tá dentro da minha resposta, tá? Então ali eu coloquei assim lá, ó, gerar empregos, investimentos em educação, saúde, saneamento básico, fazer crescer a renda per capita, criar programas sociais, formar professores e apoio voluntário, tá? Porque às vezes a gente fala assim, investimento na educação, mas às vezes não tem o treinamento, não tem a formação para os professores, tá? E é necessário que exista essa formação, certo? Eu coloquei a resposta lá no chat, quem não fez pode dar uma olhadinha lá. E agora a gente vai lá para os povos pré-colombianos, né, na outra página, página 225. Você está vendo que a gente está levando a apostila preenchida, certo? Para não ter problemas depois, quando a gente voltar, vai ter toda uma revisão do conteúdo para a gente poder fazer as avaliações, tá? Vai ter todo um processo aí, mas a gente leva, então, essa apostila já, né, preenchida, tá? Vamos lá continuar. Então, ali, então, na página 225, está falando assim, com a ajuda do professor, de Geografia e de História, reunidos em grupos, mas como a gente já está aqui num
grande grupo, né, sobre os povos pré-colombianos, lembrando que eles existiam por toda a extensão do território americano, né. Então, lá na América do Norte, eles recebem nome de povos pré-colombianos, e para nós aqui na América Latina, eles são os indígenas, né, é o mesmo povo, tá? Então, esses povos já habitavam, então, né, essas terras antes dos descobrimentos, né. Por exemplo, lá na América do Norte, né, eles foram quase todos exterminados, mortos, para que Estados Unidos e Canadá pudessem crescer economicamente, eles matavam os povos que já existiam ali, enquanto os povos da América Latina, né, respeitam, então, na sua maioria, e acabam até protegendo esses indígenas, os aborígenes, que eram os povos que já habitavam antes do descobrimento, tá? Eu vou citar o exemplo de alguns aí, vou só terminar essa frase que ficou incompleta aí, então vou fazer ela de novo para não ficar aparecendo errado, tá? Com a ascensão da burguesia mercantil, que é do comércio, tá? E as grandes navegações. Muitos desses povos foram exterminados e sua maioria, que ainda hoje vive, vírgula, um enculturamento do homem branco. Então, quer dizer o quê? Que hoje, mesmo os povos que ainda vivem, eles sofrem mudanças na sua cultura, né? Vivendo, então, a nossa cultura, certo? Então, ali é a continuação da resposta, tá? Lembrando aos alunos que saem da aula, no meio da aula, que vai levar falta, tá? Você tem que participar da aula toda. E aqueles alunos que não estão assistindo porque está gravado lá no YouTube, também levam falta, tá? O máximo que eles vão conseguir é preencher a apostila, mas depois essas faltas vão ser contadas, certo? Professora, na última aula eu saí porque eu não conseguia realmente entrar. Tipo, apareceu lá que não tava dando pra voltar. E eu saí, tipo, uns 10 minutos. Foi sem querer. Não, eu digo assim, por exemplo, o Lucas nem entrou, já saiu agora, tá vendo? Não sei por que ele saiu. Ainda falta 40 minutos de aula. Então, vamos ter atenção. Eu não digo quem sai 5 minutos, 10 minutos antes e a gente já está finalizando. Eu digo assim, quem entra e sai da aula ou quem nem aparece na aula, entende? Tá? Então, tá aí a resposta, certo? Da página 225. Vou dar um tempinho aí para vocês terminarem de corrigir ela e a gente vai começar a falar, então, sobre os Estados Unidos da América, o gigante, tá? Vamos lá. Minutinhos, já vou colocar aqui meu material, certo? Estão enxergando aí? Vocês estão vendo o material? Sim. Ok. A gente vai começar a trabalhar, então, o capítulo 5, né? Aí da apostila de vocês, que no caso é uma sequência do bimestre passado. Então, a gente trabalhou até o 3. Então, quando iniciamos a apostila, trabalhamos o 4 e agora vamos iniciar o 5. Estados Unidos da América, tá? Grande potência mundial. Né? Temos aí a primeira imagem, é a Estátua da Liberdade, né? Que eles prezam e respeitam por dizer que o povo estadunidense é um povo livre, né? Eles têm um patriotismo muito grande, isso é um destaque para eles, né? Eles não têm vergonha de mostrar o patriotismo. A maioria das empresas, até residências, né? Ou as pessoas mesmo andam, às vezes, com a bandeira dos Estados Unidos, né? Enrolada no corpo, na frente da casa, certo? Porque eles realmente têm um amor muito grande à pátria, né? Ao lugar que eles vivem, a que eles pertencem. E isso, desde o início da história dos Estados Unidos, foi um fator muito importante, porque, né, você sabe que toda
todo o processo de desenvolvimento do país, ele vai definir se esse país vai ser desenvolvido ou não. No caso dos Estados Unidos, eles tiveram uma colonização de povoamento, né? Então, as pessoas foram para os Estados Unidos, né? Para aquelas novas terras, com o intuito do quê? De construir aquelas terras, de permanecer lá, né? Que é um caso diferente do Brasil, por exemplo, que os colonizadores do Brasil vieram para cá para retirar as riquezas. Então, a gente teve uma colonização de exploração, enquanto os Estados Unidos tiveram uma colonização de povoamento. Então, as pessoas foram para lá com o intuito de viver lá, de construir mesmo, né, uma nova pátria, um lugar melhor, onde eles pudessem ter uma vida melhor, certo? Então, todos ali comigo, na abertura do capítulo 5, né, onde está ali a Estátua da Liberdade, tá? Página 227. Aí nós temos o símbolo, né, com a bandeira dos Estados Unidos no meio, tá? Só para vocês terem uma ideia, aí temos todos os países que fazem parte, né, dos Estados Unidos. Isso aqui é só para vocês, quando vocês precisarem para uma atividade, vocês terem, né, um mapinha aí para ajudar vocês. Então, aí está o território estadunidense e todos os países que fazem parte deste território, né? Aí nós temos, né, os oceanos que banham, o Oceano Ártico, tá? Ó, o Rio São Lourenço, o Mississippi, o Estreito de Bering, né, que é uma passagem para os oceanos, né, que dá acesso aos oceanos, tá? Então, esse aqui é o território da América do Norte. Nós estamos vendo Canadá, Estados Unidos e México, tá? Isso aqui é a parte da América do Norte. Ou, né, se a gente for olhar pelo lado humano, pela divisão humana, a gente chama de América Anglo-Saxônica, só que daí o México não faz parte, tá? É só Canadá e Estados Unidos. Vamos lá, então. Aspectos gerais aí. Então, ele está localizado no continente americano, na parte norte. A gente já viu sobre isso na aula passada. Então, o nome desse país pode ser expressado através de siglas também, né? USA ou EUA, né? O nome completo é Estados Unidos da América, e ele é dividido em 50 estados, tá? Esse território limita-se com o Canadá, ao norte, né? E ao sul com o México. A oeste ele tem o Oceano Pacífico, que o banha, e a leste ele tem o Oceano Atlântico. O país é o terceiro mais populoso do mundo. O que significa um país populoso? É aquele país que tem um grande território com um grande número de população. Só para a gente lembrar que a gente já estudou sobre populoso e povoado, para diferenciar. Então, o país povoado é aquele país que tem um território pequeno com um grande número de população. E o populoso é aquele país que tem um território grande com um grande número de população. Tá? Então, os Estados Unidos, ele é considerado populoso porque ele tem um território grande, tá? E ele recebe, lá no seu território, pessoas do mundo inteiro, fora a população que já vive lá, né? Então, ele tem um contingente muito grande de populacional. Então, ele ele só é superado pela China, né? Que é o mais populoso do mundo. Então, a população dos Estados Unidos é de 314 milhões, 3,614 milhões de habitantes, né, distribuídos aí nos seus 9.363.520 quilômetros quadrados, tá? Então, isso aqui é só a nível de informação, né? Vocês têm lá na apostila, na página 228, tá? E aí, a gente vai continuando aqui. Aí, nós temos de novo, ó, América do Norte, tá? Nós estamos vendo o finalzinho do Canadá lá, ó. Aqui é o território dos Estados Unidos, e aqui embaixo inicia o México, então, tá? Só lembrando, falando de novo sobre a questão do IDH, né, sobre a questão humana, Canadá e Estados Unidos, grandes potências mundiais, enquanto o México é um país subdesenvolvido, tá? Então, é bom sempre lembrar que Canadá, Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, México já faz parte, então, da América Latina, tá? Vamos lá. A formação dos Estados Unidos, tá? Primeiramente, né, antes da independência, era formado por 13 colônias,
controlado pela Inglaterra, que era a grande metrópole, certo? Aí, no contexto histórico, né, lá no século XVIII, os ingleses usavam essas colônias, né, para obter lucros sobre os recursos minerais e vegetais da Europa, certo? Era também grande a exploração metropolitana com relação a taxas de impostos cobrados, né, dos colonos norte-americanos, já que eles ainda não eram independentes, então eles eram colônia, tá, da Inglaterra, certo? Aí houve a colonização, como eu falei para vocês. Então, a colonização dos Estados Unidos, ela foi uma colonização de povoamento. Isso fez toda a diferença. Por quê? Porque os povos vieram para lá, né? Fixaram residência e fizeram o lugar crescer, tá? Isso é muito importante. Por isso que hoje os Estados Unidos, ele é a grande potência que ele é, porque as pessoas foram para lá com o intuito de fazer crescer, de desenvolver, de tornar aquele lugar o que ele é hoje, né? Uma grande potência mundial. Então, para entendermos melhor o processo de independência norte-americana, é importante conhecer um pouco sobre a sua colonização. Então, os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII e a colônia recebeu 2 tipos de colonização com diferenças acentuadas, né? Teve as 13 colônias, tá? Essa é a bandeira dos Estados Unidos, tá? Teve as 13 colônias, né? Que comandaram ali através da Inglaterra por um determinado tempo, né? E dividiram, então, essa aí é a bandeira dos Estados Unidos, certo? Completa, a cada estrelas. Colônias do Norte. Então, eles dividiram a colonização por colônias, tá? Vamos lá. Colônias do Norte. Então, região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização com as seguintes características: mão de obra livre. Olha que diferente, nós tivemos mão de obra escrava, né? Você viu? Então, por que mão de obra livre? Porque as pessoas foram para lá de vontade própria e trabalhavam com vontade própria para construir, né? Para fazer crescer. Então, a economia era baseada no comércio, pequenas propriedades e produção de agricultura, pecuária, né, para o consumo no mercado interno, ou seja, não era feita exportação, somente para eles mesmos, o próprio consumo daquele lugar, certo? Depois nós temos as colônias do Sul, né, que constavam então como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e a Geórgia. Sofreram uma colonização relacionada à produção agrícola, né, então trabalhavam mais agricultura, eram exploradas pela Inglaterra, ainda por causa das 13 colônias, né, de todo aquele potencial de domínio que a Inglaterra tinha sobre os Estados Unidos, que tinham que seguir o pacto colonial, que era o pacto feito, né, para que eles pudessem ter independência, certo? Eram baseados em latifúndios, ou seja, propriedades de terra, né, grandes propriedades de terra, mão de obra escrava, tá, produção para exportação, para a metrópole monocultura, que era plantado um tipo, né, só de grãos, né, um tipo só. Então, de vegetal é a monocultura. Quando a gente faz plantio de 2 ou mais tipos, então é policultura, tá? Aí nós temos o mapa das divisões, tá? Dos países aí, ó, eles chamam de estados, né? Então, no século XVIII, não havia um sentimento nacional que unisse as 13 colônias, mas um sentimento anti-britânico. Todos queriam ir contra a Inglaterra, tá? O interesse ou o desinteresse pela independência estavam relacionados ao tipo de atividade econômica realizada em cada região, né? O foco deles era conseguir a independência para poder desenvolver a economia, então, dos Estados Unidos. Inicialmente, para os latifundiários, quer dizer, grandes proprietários de terra, e comerciantes das colônias do Sul, não era interessante separar-se da Inglaterra, porque o comércio existia entre, né, eles e a Inglaterra, né? Pois os comerciantes ingleses compravam toda a sua produção agrícola, né? Então tinha essa ligação comercial. Assim,
houve forte resistência à independência, e a elite agrária sulista somente apoiou o movimento quando percebeu que a nova política inglesa poderia, de fato, prejudicar os interesses econômicos dos Estados Unidos. Os colonos do norte foram os primeiros a propor a ruptura com a metrópole, formando então sociedades secretas, estabelecendo uma grande e eficiente rede de comunicação responsável pela divulgação de ideias de liberdade, né? Então, assim, a colônia do norte queria essa independência e a colônia do sul não queria porque tinha elos comerciais com a Inglaterra, uma dependência comercial, porque a Inglaterra consumia ou comprava todo o produto ali produzido, né? E isso era de grande interesse, então, para as colônias do sul, né? Para os sulistas. Mas aí chegou um ponto que eles perceberam que a política, né, da Inglaterra era mesmo de prejudicar os interesses econômicos dos Estados Unidos. E foi aí, então, que eles se uniram, né, para pedir a independência. O movimento da independência dos Estados Unidos inaugurou a falência do regime colonial na América e influenciou, com seus ideais, o crescimento da maior revolução da história ocidental, a Revolução Francesa, que foi essa separação, né, esse corte de elo entre a Inglaterra, né, e os Estados Unidos, tá? Olha só lá, nessa imagem aqui, tá? Isso aqui é a reunião dos grandes ministros, né, para se debater o que seria feito, certo? Então, a Guerra da Independência durou até 1781, liderada por George Washington, esse homem muito famoso, né, um grande político, tá? A França, então, e a Espanha e a Holanda apoiaram os colonos, e a vitória decisiva contra a Inglaterra aconteceu em Yorktown, na Virgínia. Somente em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias do norte. Finalmente, em 1787, ficou pronta a Constituição, que definiu um regime republicano para os Estados Unidos. Aí temos algumas imagens de pinturas de grandes ícones aí da arte, tá? Retratando esse momento, então, de glória, né, de independência. Houve, então, uma expansão territorial, tá? No século XIX. Os norte-americanos acreditavam que haviam sido escolhidos por Deus para liderarem o mundo e nada nem ninguém poderia impedi-los. Essa crença ficou conhecida como doutrina do destino manifesto. Vocês já devem ter estudado isso lá na disciplina de história. Então, essa doutrina foi uma doutrina ideológica, né, de ideias, tá, que moveu, então, os americanos, no século XIX, a conquistarem o seu território na direção oeste. Aí, mais um mapinha. Então, o território original dos Estados Unidos compreendia uma área inferior a 1 milhão de quilômetros quadrados. Ela se estendia da região nordeste até os Montes Apalaches a oeste. Inicialmente, a região oeste representava uma porção intransponível pelo homem, pois além de numerosas tribos indígenas, os Montes Apalaches e as florestas se apresentavam como obstáculos para a conquista e fixação do europeu. Neste período, então, houve a expansão interna dos Estados Unidos, muitos índios mexicanos foram dizimados, lembra que a gente falou na questão da atividade, que eles mataram, né, os povos pré-colombianos dessa região. As áreas territoriais adquiridas foram Louisiana, em 1803, comprada da França, Texas, 1845, anexadas do México, e a Califórnia e a região sudoeste do país, né, entre 1848 e 1853. Essa parte foi adquirida através da Guerra do México, com o México, e a outra parte comprada do México, tá? Oregon, que hoje é um grande estado, né, obtida através do Tratado da Grã-Bretanha. Então, a conquista dessas novas terras e de outras resultou na atual divisão político-administrativa dos Estados Unidos, que possui 50 estados e um Distrito Federal, sendo que 48 estados se encontram localizados no território contínuo, e os outros 2 separados, os quais são o Alasca e o Havaí.
Então, os Estados Unidos também possuem outros territórios distritos e outras possessões em torno do mundo, principalmente no Caribe e no Oceano Pacífico, tendo cada um nível de autonomia ou não de acordo com o sistema federal. São elas a Baía de Guantánamo, em Cuba, Guam, no Oceano Pacífico, Ilhas Virgens Americanas, no Caribe, Ilhas Marianas Setentrionais, no Oceano Pacífico, Porto Rico, no Caribe, Samoa Americana, no Oceano Pacífico, Ilha Navassa, Caribe, as Ilhas Baker, Holland, Jarvis, Johnson, Wake, Recife, Kingman e os atóis Midman e Pauirá, todos estes no Oceano Pacífico. Tá? Isso aí são domínios, tá? São possessões, são terras que não têm documento, mas que pertencem, então, aos Estados Unidos, tá? Vamos voltar lá nas atividades agora, na nossa apostila, tá? Na página 230. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa, página 229, tá? Alguém tem alguma pergunta? Galera? Não, vocês podem falar agora, eu deixo, tá? Vamos lá, galera. Então, nós temos as atividades aí. Eu vou ajudar vocês, tá? Observe. Constatar sobre as características naturais e humanas da região. Então, aqui são respostas de conhecimentos que vocês se imaginam, tá? Conhecimentos prévios. Aqueles conhecimentos que, quando a gente está estudando sobre um lugar, a gente acha que é, certo? E a gente vai ver o que é e o que não é agora, tá? Então, aí nós temos duas imagens aí, né? Nós temos uma imagem ali na página 228, que é a paisagem típica da região oeste dos Estados Unidos, cenário comum dos filmes sobre o Velho Oeste norte-americano, né? Nos faroestes, normalmente, são feitos, né, aí nesses locais. Olhando para essa imagem, né? Essa imagem aí que a atividade está pedindo. Qual é a sua opinião em relação a características naturais dos Estados Unidos? A primeira é um lugar mais desértico. E na Isso. segunda tem bastante mato. E também tem água. Mas o que a gente. Tá certinho. O que a gente pode concluir sobre essas duas imagens é que a primeira ela não é muito habitável, né? Então, apesar dali de você ver uma estrada ali, mas você vê que não tem uma cidade, não tem um povoado, nada. Então, é uma região seca onde as pessoas não vão ali para fixar território, certo? E a segunda imagem também retrata, né, a época do descobrimento, né, da colonização, os povos procurando um lugar para poder se fixar, né? Então, assim, a gente percebe que, claro, os Estados Unidos, assim como o Brasil, assim como o Canadá, tem vários tipos de paisagens naturais, que vai desde a paisagem árida ou seca até a temperada, tropical, que são as paisagens mais exuberantes, certo? Então, você pode retratar, sim, que a primeira imagem mostra um local árido, um local seco, onde as pessoas não habitariam, né, não fixariam ali uma comunidade ou uma cidade, tá? E que os Estados Unidos têm, sim, uma variação, né, nas suas paisagens naturais, tá? Podem colocar aí, eu vou colocar aqui também para vocês se basearem para responder, tá bom? Podem fazer a resposta de vocês aí.
Ok, então eu coloquei lá, né? Mandei para vocês lá a resposta. Deixa eu puxar aqui. Então, a região árida, né? Pouco habitada, por mais que se note a presença de uma estrada, né, do ponto de vista natural, é importante ressaltar montanhas rochosas esculpidas pela ação do vento e paisagens naturais diferenciadas em todo o território estadunidense. Alguém coloquei já? Dois. É possível traçar algum paralelo entre o processo de expansão territorial estadunidense e suas consequências, aquele ocorrido no Brasil? Tem um acontecimento aí que é parecido com o que aconteceu aqui, então eu vou explicar para vocês. Então, a expansão territorial dos bandeirantes, né, aqui no Brasil, que foi feita de forma violenta, né, através de extermínios de muitas tribos indígenas também, tá? Claro que nós não chegamos a ceifar a quantidade de povos indígenas, né, que os Estados Unidos, mas nós também tivemos aí esse evento que causou a morte de muitos índios no nosso país. Então, eu vou colocar lá, sim, a expansão territorial dos bandeirantes no Brasil e a colonização do litoral e do interior do Brasil levaram à morte de muitos grupos indígenas. Camila, pode ir para onde? Beleza, então. E a última, número 3, imagine que você está no lado indígena dessa história, ou seja, você é de uma tribo indígena, certo? Quais seriam seus sentimentos e suas ações ao observar a chegada truculenta de colonizadores? Redija um breve parágrafo descrevendo essas cenas e, em seguida, compartilhe com os seus colegas. Então, essa aí é uma resposta pessoal, você vai se colocar lá do lado indígena, você vai ser uma tribo e, de repente, chega aquele monte de gente diferente, né, atirando, ameaçando, né, e querendo aquele território que é seu, certo? Como você reagiria, o que você faria? Essa é uma resposta, então, pessoal. Eu espero que vocês imaginem uma revolta e a indignação que esses povos indígenas devem ter passado e sofrido, né, com uma invasão genocida, né, porque eles entraram lá para matar, então, dos colonizadores brancos, né. Então, o sentimento forte de revolta, eu vou colocar a minha resposta aqui, mas, claro, eu gostaria que vocês fizessem a de vocês, né. Sentimento de revolta me faria tentar a todo custo lutar pela minha terra e pela minha tribo. Nem que para isso eu tivesse que perder minha própria vida. Mas, de forma alguma, deixaria eles ficarem com tudo de forma fácil.
Claro, essa é a minha resposta, né? Aí vocês fazem, então, a resposta de vocês, tá? Todo mundo vivo aí? Que bom, que bom. Vocês são a turma mais quieta que eu dou aula, apesar de na sala vocês não serem quietos, não, mas aqui vocês estão quietinhos, né? Seus bandidinhos. Lá na página 232, então todo esse conteúdo aí a gente já viu através dos slides, tá? Então a gente vai lá para a página 232. Lá na página 232 vai falar sobre a questão natural dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos ele está no encontro de placas tectônicas e isso faz com que ele tenha um território instável, né? Com muitas áreas com vulcões, né? Ele sofre com terremotos, tá? Então, tem outras coisas que atingem também o território estadunidense, os ciclones, né? Então, que são movimentos giratórios em grandes áreas, né? De ventos tropicais e extratropicais, tá? Temos os tornados, né? Que são massas de ar, que são ventos muito fortes, que levam casas, árvores, né? Podem levar até uma cidade toda. Furacão, né, que é um ciclone tropical de formação marítima, ele vem acompanhado com água e vento, tá? E temos o tufão, né? Também é de formação marítima, que tem um sistema de alta pressão. Então, os Estados Unidos sofrem com essas catástrofes naturais, tá? No seu território. Ainda bem que ele é rico para poder se reconstruir quando precisa, né? Porque se fosse nós aqui no Brasil, nós estávamos lascados, certo? Então, baseados nisso, vocês vão responder, né, a atividade número 1 e número 2. Eu vou ajudar vocês agora. Vamos lá. Lá na número 1, deixa eu voltar aqui para o chat aqui, página 232, número 1. Então, lá fala assim: explica a existência de um corredor de tornados nos Estados Unidos. Então, essa é uma região, tá? Onde se chocam as massas de ar de características antagônicas, ou seja, massas de ar quente com massas de ar fria, umas que vêm do sul, outras que vêm do norte, e que penetram nas planícies centrais. Então, isso faz ocorrer um corredor de tornados, né? Que são ventos muito fortes, tá? E que acabam, então, destruindo aí o que vê pela frente, certo? Vamos lá, então, a resposta. Então, é uma região onde se chocam massas de ar quente vindas quente e úmida, vírgula, vindas do sul e uma fria e seca vindas do norte. Formando um corredor de tornados que possuem força para destruir.
Não, não é que eu não quero aparecer, não. O meu Note tá com Covid-19, entendeu? Tem dia que a câmera funciona, tem dia que a câmera não funciona. Eu não tô nem me estressando com ele, não. Porque se fosse um notebook velho, eu ia falar que é porque tava na hora de jogar fora. Mas ele é novo, né? Eu comprei ele não faz nem um ano. Então, é porque ele tá com sem vergonhice mesmo, entendeu? Mas é assim, tem dia que ele liga, já a câmera aparece, tem dia que liga e não aparece nada. E eu não tô nem me estressando com ele mais. 2. Os Estados Unidos, por serem um país considerado desenvolvido e rico, estão totalmente protegidos desses desastres naturais? Não, né? O nível de desenvolvimento de um país pode minimizar as consequências desses eventos? Podem, né? Justifique sua resposta. Então, assim, ó, eles não estão protegidos por serem ricos, né? Deixa eu colocar lá, número 2, essa, né? Então, eles não estão protegidos por serem ricos. Ponto. Podem amenizar as tragédias através de aparelhos que avisam quando as catástrofes irão acontecer e a força que elas irão ter. Mas nada pode barrar esses fenômenos naturais. Tá? Então, não importa o potencial econômico que um país esteja. Se ele tiver numa zona de círculo de fogo, igual os Estados Unidos, de encontro de placas tectônicas, ele vai sofrer essas catástrofes, né? Eles não vão ser protegidos pela quantidade de dinheiro, eles podem sim ter aparelhos, né, que vão dizer que os fenômenos irão acontecer e a força que esses fenômenos terão, mas eles não podem parar esse fenômeno, ele vai acontecer, eles vão salvar vidas porque essas pessoas vão ser avisadas, vão se esconder, né, então eles têm casas construídas já esperando esse tipo de catástrofe, né, então eles têm todo um processo, mas eles não podem evitar, esses processos acontecem. Galerinha, então a gente fica por aí hoje, tá? Corrigidos aí na página 232 e continuamos então na nossa próxima aula na semana que vem. Eu peço que assim que eu sair, vocês também vão saindo para que os próximos professores consigam mandar o link, tá? Beijinho, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!